Todo brasileiro sonha com um carro próprio, tipo, é quase cultural, tá na veia do brasileiro, né? Mas quando sentei pra fazer a conta real de quanto um carro custa por mês no Brasil em 2026, incluindo tudo que ninguém fala, eu confesso que o resultado me surpreendeu. E aí, cara, quando eu comparei com o custo de usar um Uber pro mesmo deslocamento, o número ficou ainda mais chocante. Tipo, é realmente impressionante. Hoje eu vou abrir essa planilha completa pra você, sem achismo, sem opinião, só matemática. E no final você vai saber exatamente qual opção faz mais sentido pro teu bolso. Vamos lá. E aí, galera, como é que tá? Trunks, Peter aqui. Bom, quase metade das casas brasileiras tem um carro na garagem, segundo dados do IBGE. Não sou eu. São mais 36 milhões de residências com veículo, é muito carro. E a maioria dessas pessoas nunca parou para calcular o custo real desse carro, quanto que realmente vale um carro. Pedágio, custo de oportunidade do dinheiro investido. O número é muito maior do que as pessoas imaginam, porque tem muita coisa. O carro em si, ele dá muito mais despesa somente de combustível. Do outro lado, o Uber cresceu absurdamente no Brasil. Tá presente em mais de 500 cidades, se tornou parte da rotina de milhões de pessoas. Porque, cara, quando você soma tudo, realmente tudo, sabe? Combustível, seguro, IPVA, licenciamento, manutenção, estacionamento, depreciação. Eu uso Uber pra caraca. Eu tenho um carro no Brasil, mas quando eu quero sair aqui pro São Paulo, dificilmente eu uso meu carro, ok? Eu prefiro ir de Uber. Só que usar Uber todo dia também não sai de graça. Tem preço dinâmico, tem variação de horário, né? Tem dias que o valor dobra. Então a pergunta real é, para cada perfil de uso, o que compensa mais? E é exatamente isso que eu vou responder agora, ok? Com números reais, simulações concretas e uma conclusão que vai te fazer, acho que, repensar como você gasta dinheiro com o transporte. Só que antes, comenta aqui embaixo, você tem carro próprio ou já pensou em vender e usar só Uber? Quero saber a experiência de vocês, vamos lá. Vamos pegar então um carro popular como exemplo. Um veículo na faixa de 85 mil reais, que é o preço médio de um carro novo popular no Brasil, tá? Tipo um Onix, um Polo, um HB20, não importa. Agora vamos listar todos os custos. Eu digo todos, ok? Todos. Não só a parcela do carro e a gasolina, porque muita gente acha que é só isso, tá? Então vamos lá, combustível. Se você roda 20 km por dia, né, que é a média de quem faz casa, trabalho, casa numa cidade médio porte, são 440 km por mês. Com consumo médio de 12 km por litro e gasolina a R$6, o custo mensal fica em torno de R$220. Se roda 40 km por dia, né, que é comum em cidades grandes, como por exemplo São Paulo, dobra para R$440. Seguro. O seguro de carro popular no Brasil em 2026 custa em torno de R$2.000 e R$3.500 por ano, dependendo da cidade, do perfil e do bairro. Então vamos usar R$2.800 por ano, que dá aproximadamente R$233 por mês. IPVA, a alíquota varia por estado, né? Mas para um carro de 85 mil reais em São Paulo, com uma alíquota de 4%, são R$3.400 por ano. Isso dá R$283 por mês, ok? Licenciamento e DPVAT, soma mais uns R$200 por ano. Parece pouco, mas entra na conta, ok? Então, são R$17 por mês. Manutenção, revisões, troca de óleo, filtros, pneus, freios, imprevistos. A média de manutenção de um carro popular no Brasil fica em torno de R$2.000 e R$3.500 por ano. Então, assim, usando R$2.500, são R$208 por mês. Vamos lá, estacionamento. Se você trabalha num centro comercial, né, ou numa área que cobra estacionamento, o custo mensal varia de R$150 a R$400, dependendo da cidade. Então vamos usar a média, R$200 como média, ok? Lavagem e pequenos gastos, você tem que lavar teu carro. Então lavagem, multas eventuais, taxa de pedágio, flanelinha. Vamos colocar aí R$100, R$100 por mês como estimativa conservadora. Acho que vai, né? Depreciação. Pois é, cara. Essa que mais dói, quase ninguém coloca na conta. Você não coloca na conta que o teu carro tá se ferrando com o tempo, ele tá perdendo valor com o tempo. Um carro popular perde em média de 8 a 10% do valor por ano nos primeiros anos. Então um carro de 85 mil reais perde aproximadamente 7.000 a 8.500 reais de valor no primeiro ano. Então vamos usar 7.500 reais, ok? Que dá 625 reais por mês de perda patrimonial. Você não vê esse dinheiro saindo da tua conta, você não vê, ele é invisível, né? Mas ele tá saindo do teu patrimônio. Custo de oportunidade, essa também pega no teu bolso. Esse é o golpe final na conta, tiro de misericórdia. Se em vez de comprar um carro de 85 mil reais, que é o carro popular, você investisse esse valor numa caixinha que rende 120% do CDI, né, como as do Nubank ou o Mercado Pago, né, com Selic a 14,75%, esse dinheiro renderia aproximadamente R$1.100 por mês, fucking líquidos. Ou seja, ter um carro de 85 mil reais não custa só o que você gasta com ele, custa também o que você deixa de ganhar por você não ter esse dinheiro investido. Beleza até agora? Então vamos lá. Bom, ok, vamos somar então para quem roda 20 km por dia. Vamos lá. Combustível, R$220. Seguro, R$233. IPVA, R$283. Licenciamento, R$17. Manutenção, R$208. Estacionamento, R$200. Lavagem e extras, R$100. Depreciação, R$625. Custo de oportunidade, R$1.100.
Total, R$ 2.986 por mês. Ouviu direito? Quase R$ 3.000 por mês para manter um carro popular rodando 20 km por dia, ok? E se você financiou esse carro, joga mais R$ 500, R$ 800 de parcela em cima, ok? Então o custo passa fácil de R$ 3.500. Agora vamos lá, para quem roda 40 km por dia, o combustível sobe para R$ 440, é o dobro, né? O desgaste do carro aumenta e a manutenção sobe. O custo total mensal fica na faixa de R$ 3.300, R$ 3.500 sem financiamento. Agora vamos pro Uber. Ok, agora vamos pegar os mesmos cenários. Uma pessoa que faz 20 km por dia de deslocamento e de volta em 22 dias úteis por mês. Mesma coisa que a gente fez no carro que é teu, só que agora com Uber, tá? A gente vai deixar de fora os finais de semana. Uma corrida de 10 km no Uber X em cidades tipo São Paulo, Rio, Belo Horizonte, fica na faixa de 18 a 25 reais. Separei tudo aqui, tá? Dependendo do horário e da demanda. Lógico, porque o valor pode mudar. Então é a média. Então vamos usar 20 reais como média, que é o valor realista, considerando que nem toda corrida paga preço dinâmico. 2 corridas por dia a 20 reais cada, 40 reais por dia. Em 22 dias úteis, 880 reais por mês. Ok, adiciona mais aí 8 corridas no fim de semana, né? Pra resolver coisas pessoais, mercado, lazer, são mais 160 reais. Total mensal do Uber, usando todos os dias, aproximadamente 1.040 reais. Diferença pro carro, quase 2.000 reais por mês a favor do Uber. Agora, pra quem roda 40 quilômetros por dia, as corridas ficam mais caras. Uma corrida de 20 quilômetros fica na faixa de 30, 40 reais. Então, usando 35 reais de média, 2 corridas por dia, 35 reais, beleza, 70 reais por dia. Em 22 dias úteis, 1.540 reais. Mais fins de semana, 1.700 reais por mês. Todos os dias, ok? Nesse caso, a diferença para o carro diminui. O carro custa 3.300 a 3.500 e o Uber 1.700. Ainda assim, o Uber é mais barato, só que a diferença é um pouquinho menor. O ponto de virada, quando o carro passa a compensar. Bom, aqui é onde a maioria dos vídeos sobre esse tema para. Mas eu vou além, eu quero ir além, ok? Existe um ponto exato onde ter carro próprio passa a ser mais vantajoso financeiramente. E esse ponto depende de duas variáveis: quilometragem diária e número de passageiros. Presta atenção. Quando você passa lá dos 50 a 60 km por dia em deslocamento, o custo do Uber começa a se aproximar do custo do carro. E quando você carrega mais de uma pessoa regularmente, filhos, né, cônjuges, família, o carro se torna mais eficiente. Por quê? Porque o custo dele não muda com passageiros extras, enquanto no Uber cada pessoa em trajeto separado é uma corrida a mais. Ou seja, para quem mora longe do trabalho e tem família que depende do carro, né, diariamente, o carro próprio faz mais sentido, né? Agora, para quem roda pouco, mora perto do trabalho, trabalha remoto parte da semana ou não tem dependente de transporte, o Uber é absurdamente mais barato. E aqui outra parte que ninguém fala: se você vende seu carro de 85 mil reais e para de gastar 3 mil reais por mês com ele, passando justamente a gastar 1.000 com o Uber, sobram 2 mil reais por mês, mais 85 mil na mão. Tá captando até agora, ok? Se você investe os 85 mil reais numa caixinha turbo no Nubank a 120% do CDI, né? Num ano, esses 85 mil reais gera aproximadamente 12.500 reais de rendimento líquido. São mais de R$ 1.000 por mês. Esse rendimento sozinho praticamente paga o Uber, cara. E aí vamos além, ok? Se você pega então os 2 mil reais por mês de economia que você economizou, não gastando no teu carro, tá gastando com Uber, né? Você pega esses 2 mil, investe também, em 12 meses você acumula mais 24 mil reais, mais rendimentos. Em 24 meses, cara, você tá passando de 55 mil reais acumulados, só com a diferença entre carro e Uber. 24 meses tá passando de 55 mil, ok? Cara, esse dinheiro pode virar a entrada de um imóvel, o capital para abrir um negócio, ou uma carteira de investimentos que gera renda passiva. Você vai dormir te gerando dinheiro. A questão não é só se o Uber é mais barato, é o que você faz com o dinheiro que sobra, ok? Aqui, galera, eu falo pra você, dinheiro não vai parar em poupança e colchão, não. Você tá aqui é pra botar dinheiro num lugar que rende mesmo, ok? Mas nem tudo é sobre dinheiro. Mas lógico, eu preciso ser justo aqui, cara. Carro não é uma conta financeira. Eu tenho carro. Eu tenho 5 carros, pra ser honesto com vocês, ok? Eu tenho 3 casas diferentes. Por quê? Porque tem um conforto de sair na hora que você quiser. Tem a praticidade de não depender de motorista disponível. Tem a segurança de ter o próprio veículo pra emergências. Tem a liberdade de viajar espontaneamente. Por exemplo, eu quero daqui do Rio, de São Paulo pro Rio. Pô, como é que eu vou pegar um Uber, entende? Então, você pode viajar pra qualquer lugar, a hora que você quiser. Tem o fato que em muitas cidades menores o Uber simplesmente não funciona bem. Cara, já fui em cidades aí, cara, que o Uber realmente, o serviço era muito fraco, ok? Então a decisão não é puramente matemática. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que a parte matemática precisa ser feita, entende? Porque muita gente mantém o carro por hábito, por status, até por falta de informação, sem nunca ter calculado o que esse carro realmente custa. Quando a conta aparece, pô, foi o que eu falei pra vocês, quando a conta apareceu pra mim, eu me assustei. Quando eu comecei a fazer as contas pra trazer pra vocês esse roteiro, esse vídeo, porra, cara, caraca, a galera vai realmente pirar com isso. Se depois de fazer a conta você decidir que carro vale a pena pelo conforto, pela necessidade, ótimo. Pelo menos você tá tomando uma decisão informada. Eu, por exemplo, tenho um carro que cabe 7 pessoas lá na Califórnia e na Flórida. Por quê? Eu saio com a família inteira. Saio com os filhos, com as namoradas dos filhos, família inteira, entende? Daqui a pouco é neto, daqui a pouco vamos chamar de vovô neto. Aí vai valer a pena, né? Aí vai jus a vovô neto. Agora não, e vê lá. Mas você entende? Carro tem que ter um propósito. No meu caso é conforto pra família toda. Você não vou conseguir com o Uber, tem que sair 2 Uber diferentes. É chato, né? Então sim, cara, se você
Agora, se você descobre que tá queimando R$2.000 por mês num carro, que fica 90% do tempo parado na garagem, talvez seja a hora de você repensar. Mas assim, independente de qual lado você escolhe, o mais importante é você fazer a conta. Porque decisão financeira sem matemática é chute. E chutar com o teu dinheiro não dá, né, meu irmão? Porra, sai caro. Bom, se esse vídeo fez repensar alguma coisinha, qualquer coisa, deixa um like, se inscreve, ativa o sininho. Eu vou trazer mais vídeos sobre carros. Tô entrando numa onda de fazer vídeo de carro. Vocês querem mais vídeos sobre carros? Eu visitando lojas, eu dirigindo, mostrando carros nos Estados Unidos, preço de carro nos Estados Unidos. Hashtag carro aqui, comenta, compartilha, se inscreve com o sininho. Sempre vou te dar dicas para você ganhar dinheiro. Não só para economizar, mas para gerar empreendimentos aqui na internet, como coisa que eu faço desde 99. Obrigado de coração, galera. Até a próxima.